Muito bem, voltamos, acabou o recreio, meu amigo Cauê, como você está, cara? Tudo certo? Tudo bom, cara, tudo certinho por aqui, também continuando então a aula dessa semana, tá? A aula da semana passada, recapitulando um pouquinho, Cauê, nós falamos sobre a Roma Antiga, a formação do mundo romano, aquela história lá bem parecida com uma novela da Globo, né? Ah, ele raptou, fulano de tal, sequestrou, ela engravidou os filhos, o trono, toda aquela conversa sobre a fundação do mundo romano, toda aquela mitologia. Mas não deixa de ser uma coisa legal, a fundação dos romanos, né? Roma se tornou um grande império em toda a humanidade, foi um dos maiores impérios, assim, ó. Eles começam aqui, não sei se no meu mapa, eles começam lá na Itália, assim, ó, nessa parte do mapa aqui, e se estende, se alastra num grande continente. Você vai poder ver isso na página 31 do livro Positivo Teu, tá, meu amigo? Na página 31 lá tem 4 sequências dos mapas do tamanho do império que Roma chegou a construir, né? Todos os romanos, gladiadores, patrícios, plebeus, temos os clientes, escravizados. Roma teve muitos escravizados, né? Mas foi um baita do império da história, né? Foi um grande continente. Até o norte do continente africano os caras conseguiram dominar com seus brilhantes exércitos, Cauê. Sabe? Um bom exército, bem treinado, bem organizado, os romanos conquistaram muitas terras. Muito bem, recapitulando aqui, meu amigo, tu lembra, né? A cidade, antes de existir Roma, a cidade era Alba Longa, né? Então aqui a cidade é Alba Longa, nós tínhamos o Numitor, que era irmão do Amúlio, e Amúlio desejava muito assumir o lugar de Numitor. O Numitor tinha uma filha chamada Réia Sílvia. Ela linda, essa menina, Réia Sílvia, filha do nosso amigo Numitor. Também nós temos o deus Marte, o Rômulo e Remo, o pastor Faustulo, né? A deusa Vestas e as Sabinas, o rapto das Sabinas. Toda essa parte aí nós falamos na aula passada. Mas vamos lá que eu vou te explicar mais uma vez para você ficar por dentro de toda essa mitologia, essa magnífica história dessa briga amorosa entre eles, né? Numitor tinha uma filha, Réia Sílvia, e aí Amúlio tinha inveja de Numitor. Queria ele assumir o trono de Roma, ele ser o todo-poderoso, o comandante da cidade de Alba, não era Roma ainda, desculpa, da cidade de Alba Longa. Amúlio queria ser o grande mestre, o grande comandante da cidade de Alba Longa. E aí ele roubou esse trono do seu irmão Numitor e mandou prender a Réia Sílvia, filha do Numitor, numa torre, para que ela não tivesse contatos com ninguém, para que ela não engravidasse, não tivesse filhos e o Amúlio continuasse sendo o imperador de Alba Longa por um grande período. Porém, a Réia Sílvia foi levada para a torre e o deus Marte se encantou com a menina, né? Se encantou com ela e ela acabou engravidando o deus Marte. E aí ficou grávida. Quando Amúlio descobriu, ficou maluco. Como isso aconteceu? Jamais poderia ter acontecido. Quando essas crianças nascerem, ou quando essa criança nascer, eu ordeno que jogue ela no rio, para que ninguém descubra não jamais me ameace o meu trono. E foi o que aconteceu. Jogaram as crianças no rio, o Rômulo e Remo, né? Os dois foram jogados no rio, né? E aí, tranquilamente, um dia lá, estava caminhando lá, as crianças jogadas no rio, e aí um pastor, um camponês, chamado Faustulo, estava próximo ao rio e escutou um choro de crianças. Então ele passou aquelas crianças numa cesta, ele salvou aquelas crianças, tirou elas do rio, levou para casa, aí que entra a história da loba, né? A loba amamenta as duas crianças, né? As duas crianças ficam fortes, nascem, e um dia voltam à cidade de Alba Longa. Voltando lá, eles sabem de toda a história e, mais uma vez, com toda a sua força, Rômulo e Remo vencem Amúlio e devolvem o trono para o seu avô, Numitor, que volta a ser o rei novamente de Alba Longa, né? O avô deles ficou lisonjeado, ficou maravilhado com aquela ideia e decidiu dar um lugar para que eles construíssem uma cidade. E saiu o Rômulo e o Remo para ver um lugar onde poderiam construir a sua cidade. Acabam brigando e Rômulo acaba matando o Remo. Nossa, que coisa fantástica, né? Vai ir uma história, outra e tal. O Rômulo matou o Remo. Enfim, constrói a nova cidade chamada de Roma, né? Rômulo, então, é o fundador, teoricamente, da cidade de Roma, é Rômulo, né? Rômulo não tinha muitas mulheres nessa cidade. Então eles promovem uma festa, um jantar, um banquete e convidam os vizinhos próximos, que são os sabinos. É um pequeno povo que mora naquela região. E aí eles raptam as mulheres dos sabinos, chamado o rapto das Sabinas, pois não havia mulheres, não tinha condições de aumentar a sociedade, né? Então raptam as mulheres lá e aí raptam as Sabinas, né? E aí tem mulheres na cidade de Roma, começam a surgir as cidades, as mulheres ajudam lá enfim, as mulheres geram os filhos e aí a cidade começa a crescer, né? Raptam os Sabinos. Meu amigo Cauê, para a aula de hoje,
Você escolhe. Se você quer mandar um áudio, pode ser no decorrer da semana, o dia que você quiser. Eu mando esse áudio respondendo as perguntas da página número 30. Livro positivo, livro de aula no Troca de Ideias, página número 30. Depois de todas essas histórias que eu te contei, você vai interpretar aquelas duas perguntas lá e me grava um áudio e manda pra mim, tá? Sobre essa mitologia da fundação de Roma, se faz sentido, né? Se alguma dessas partes pode ser considerada extremamente verdadeira, né? Claro que as crianças no rio, Fausto, a amamentação da loba e tudo mais, tu vai gravar um áudio e me mandar, tá bom, cara? E aí tá feito a aula dessa semana aí sobre a formação do mundo romano, né? A Roma Antiga, a formação desse fantástico mundo romano. Na próxima aula nós vamos conversar sobre outro assunto de Roma Antiga. Meu amigo, um abraço pra você, tudo de bom, hein?